Oi, meus amores. Então, hoje nós vamos fazer a revisão de geografia, que nós vimos em geografia nesse bimestre, tá bom? Vou fazer uns tópicozinhos só pra gente dar uma relembradinha. Em geografia, a gente viu tipos de paisagens e elementos das paisagens. Tipos das paisagens, a gente tem paisagem cultural e paisagem natural. Paisagem natural é o tipo de paisagem que só tem natureza, que o homem não mexeu ainda. Cultural é aquela que é construída pelo homem, tá? Tipo de paisagem natural é construída pela natureza. Quando a gente vai lá em Chapada, que a gente vê aqueles paredões lindos, aquela paisagem linda, é natural. Se o homem já mexeu, ela é cultural. Então, na cidade já é cultural. Por quê? Porque foi o homem que construiu os edifícios, as casas, tudo, tá? Quais são os elementos da natureza? Elementos da natureza. Nós temos vegetação, solo, rio, mares, plantas, enfim, vários tipos de elementos da natureza, tá bom? Por exemplo, professora, tem um lugar onde tem uma natureza e aí o homem vai lá e planta umas árvores. É elemento natural? Não, é cultural, porque ele plantou a árvore lá, entendeu? Aquela árvore não pertence àquele ecossistema, àquele meio ambiente, tá? Nós vimos águas continentais. O que é água continental? A água continental é aquela água que vem quando ela está em rios, lagos, geleiras ou subterrânea. Lembra do aquífero? Então, é a água continental. Água oceânica é a água do mar, tá? É a água dos mares. Água oceânica. Vamos lá. Rios e lagos. O rio ele tem um curso superior, tem o curso médio e o curso inferior. E o curso inferior ele tem a foz, tá bom? Nós também vimos aquífero, né? Como é feito o aquífero, tem uma rocha impermeável, quando chove, a água filtra na terra, e aí ela não passa pela rocha impermeável e vira um aquífero, né? Nós vimos planícies, planaltos e depressões, ok? Que são planícies? Planícies são áreas bem amplas, com pouca elevação, tá? E baixas altitudes em relação ao nível do mar. Planaltos. Planaltos são formas de relevos mais elevadas, também aplainadas, com depressões e têm altitudes menores que as áreas do seu entorno. E depressões têm altitudes menores do que as áreas em seu entorno e até mesmo abaixo do nível do mar, tá? Vamos lá falar sobre o solo. O solo, ele é formado por decomposições de rochas durante milhares de anos, até chegar a isso que a gente vê aqui. Ela passa pela ação da natureza, que é a água, mudança de temperatura, e são fragmentos, né? Ele vai se fragmentando, as rochas vão se fragmentando, entendeu? A ação dos seres vivos, como formiga, minhoca, fungos e bactérias, tá? Tudo isso ela faz parte da formação do solo, tá bom? Nós temos o solo de cor marrom preta e de cor vermelho escuro, tá? Qual que é a diferença da preta para a vermelha?
O solo preto é conhecido como o solo que tem muita matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Plantas que se fez a decomposição, seres vivos que fez a decomposição. Quais seres vivos são esses? Formiga, minhoca, bactéria, tudo isso fez decomposição nesse solo. Então ele é muito bom, ele é rico porque ele é orgânico. O vermelho é um solo bastante fértil e também é chamado de terra roxa, tá? O que é tempo atmosférico? Sabe aquelas mudanças que ocorrem durante o dia? Que de manhã, no período da manhã tá frio, no período da tarde tá calor, no período da noite tá chuvoso. Esses períodos chamam tempos atmosféricos. Lembra que a gente viu isso? Então, climas e paisagem. Cada paisagem, ela se forma dependendo do clima que ocorre, né? São climas e paisagem. Por exemplo, aqui em Cuiabá, nosso clima, ele é um clima meio quente. Nosso clima é quente. E aí, o que acontece? Nós temos que usar roupas leves, né? A nossa paisagem é diferente do clima do frio, né? As pessoas têm que... por exemplo, no sul, as pessoas têm que usar uma roupa mais pesada, né? E nós aqui temos que usar uma roupa mais leve, uma roupa mais não tão fechada, devido à nossa alta temperatura. E aí, lá no sul, eles têm que usar uma roupa mais fechada. Eles têm que... A paisagem é totalmente diferente, as árvores são diferentes porque são plantas nativas da região frio e aqui da região quente, tá? Eu não posso pegar uma planta ou um animal que vive no frio e trazer para o calor. Lembra que a gente estudou isso na sala? Então, o clima, ele interfere muito na paisagem ao nosso redor, tá? Vimos vegetação e elementos da natureza. Quais tipos de vegetações que a gente viu? Caatinga, que é um tipo de vegetação que está presente principalmente na parte dos estados do Nordeste, onde chuvas ocorrem com menor quantidade. Vimos também o mangue, que é uma vegetação que se estende por grande parte do litoral brasileiro. A vegetação do mangue se forma em terrenos alagadiços, onde podem ser encontradas águas, rios e rios do mar, tá? Nós falamos sobre Mata Atlântica, né? O que é a Mata Atlântica? Mata Atlântica é uma formação vegetal que apresenta grande diversidade biológica. Tem vários tipos de plantas, vários tipos de animais, vários tipos de fungos, né? Que existe lá. Então, é uma mata muito rica em tudo isso. E a gente precisa dela. E esse foi a nossa unidade 1. A nossa unidade 2 de geografia, vamos começar a falar sobre a modificação de paisagem. Como são transformadas as paisagens pelo homem, né? Por exemplo, onde você morava, bem antes do homem construir uma casa, possivelmente tinha uma mata, uma árvore, uns arbustos, algo assim. Aí depois construíram uma casa. Então isso é uma transformação. Lembra que a gente estudou? As paisagens, elas podem ser alteradas também pelo tempo. Lembra que a gente viu lá na nossa escola? Lá na nossa escola, no começo, não era daquele jeito. Ela foi se transformando, foi crescendo, foi tendo mais salas de aula, né? Antigamente não tinha aquelas salas laterais, aí teve que fazer, não tinha, a cantina teve que arrumar. Então, tudo isso transformou a nossa escola,
né? E assim acontece na rua, acontece nas cidades, elas vão se transformando. Pode ser pela ação da natureza, né? Quando ocorre chuva, muita chuva, quando ocorre muita seca também. Então, tudo isso, aquela paisagem ela vai se transformando. Vento ou pela ação do homem, tá? Tá. Fenômenos da natureza que podem transformar. A gente acabou de falar. Chuva muito forte, furacão, tsunamis, que mais? Os desgastes da natureza das rochas com o tempo, tudo isso pode transformar a natureza. Recursos da natureza. Recursos da natureza é aqueles recursos que a gente tira da natureza para sobreviver, tá? Que a gente retira da natureza para utilizar. Preservação, nós temos que preservar os recursos da natureza. Como podemos fazer essa preservação? Através de não poluir os rios, mares, através da energia eólica, que é uma energia limpa, né? Transformações da matéria-prima. Matéria-prima é aquela matéria que é a base de qualquer alimento, de qualquer substância, tá? Ela é a base de qualquer substância. Ela é a base, ela é a primeira matéria. É dela que é feita as outras coisas, ok? E, gente, essa foi a nossa explicação de geografia. E espero vocês na próxima aula, tá bom?